Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia e muito obrigado pela sua companhia. No programa de hoje nós vamos comentar sobre o mercado do café, vamos comentar também sobre o projeto que trata sobre a mineração em terras indígenas e também sobre as exportações do agro no mês de fevereiro. Vamos comentar sobre o mercado do café e também sobre o trigo, cereal largamente utilizado no mundo e que agora começa a sofrer com possível escassez do produto. E vamos comentar também sobre o último relatório da safra 22-23 elaborado pelo USDA. E eu vou comentar também um tema muito interessante voltado para a comunicação no agronegócio. O programa de hoje já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o mercado do café. As informações constam no relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, e apontam que as exportações brasileiras de café totalizaram 3,4 milhões de sacas de 60 quilos de café agora no mês de fevereiro, o que implica em uma queda de 13,3% na comparação com os 3 milhões e 980 mil sacas aferidas no mesmo mês do ano passado. Apesar do recuo na comparação anual, o volume apresenta um avanço de 1,6% frente a janeiro, sinalizando uma leve melhora no cenário logístico do comércio marítimo global. Em receita cambial em dinheiro, os embarques nacionais no mês passado renderam 782 milhões de dólares, apresentando substancial crescimento de 50% na comparação com os 521 milhões em fevereiro do ano passado. Dessa forma, o preço médio das exportações brasileiras de café chega a 227 dólares por saca, 73% superior na mesma comparação. E agora vamos comentar sobre a situação do trigo, cereal largamente utilizado no mundo e que começa agora a sofrer uma possível escassez do produto. A guerra travada entre Rússia e Ucrânia, no leste europeu, pode fazer com que o Brasil tenha que ampliar a sua produção de trigo. Isso de acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a ABTrigo. A entidade está preocupada com o substancial aumento do preço e o peso que isso representa para a indústria. E um enorme problema será difícil evitar algum repasse para o preço da farinha. Para a ABTrigo, o aumento da produção do grão em solo brasileiro foi um dos assuntos debatidos na reunião com o Ministério da Agricultura. Tendo em vista o interesse da ministra no assunto, foi informado ao Ministério que um documento está em fase de utilização e que em breve será enviada uma nova versão para avaliação da ministra. A ABTrigo reforçou a importância do apoio do Ministério ao projeto da Embrapa, que visa a ampliação da área plantada na região norte do Cerrado brasileiro. E agora você vai ficar com o comentário de Felipe Fabbri. Ele é zootecnista e analista da Scott Consultoria. E ele vai falar sobre o último relatório da safra 22-23. Confira. Olá a todos, Felipe Fabbri, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. E hoje eu trago informações a respeito da primeira expectativa realizada aí pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, a respeito da safra norte-americana de milho e soja para a temporada 2022-2023. Com relação à soja, nós temos aí pelo órgão uma expectativa de aumento de 0,9% na área a ser semeada com a cultura agora em meados de abril, com uma estimativa aí de 35,6 milhões de hectares para a temporada 22-23, enquanto a produção norte-americana está estimada em 122,2 milhões de toneladas para a próxima safra, ligeiramente acima, aí, quase 2 milhões de toneladas acima da produção na safra 21-22. Com relação aos rendimentos
esses foram praticamente mantidos estáveis, os rendimentos médios por lavouras, com algo em torno de 57,2 sacas por hectare, contra aí 57 sacas por hectare da última temporada. O principal fator que tem motivado a expectativa de incremento na área em produção na próxima temporada nos Estados Unidos é o incremento nos preços da commodity a nível global, em função da quebra de safra agora aqui na América do Sul e o bom desempenho dos preços lá fora, né, com a saca de soja negociada em patamares recordes aqui no mercado interno e lá fora com o bushel em dólares nos maiores patamares dos últimos anos. Com relação ao milho, o órgão norte-americano espera aí uma retração com relação à área semeada na próxima temporada, na temporada 22-23, muito em função do aumento dos custos de produção, principalmente os custos envolvendo aí, os fertilizantes nitrogenados para o mercado norte-americano, e essa redução esperada para essa temporada é de 1,4%, com uma estimativa de 37,2 milhões de hectares semeados agora em meados de abril para o mercado norte-americano. Ano passado, na última temporada, na temporada 2022, nós tivemos 37,8 milhões de hectares semeados. Apesar dessa redução na expectativa diária para o mercado norte-americano, nós devemos ter uma safra recorde nos Estados Unidos, estimada em 387,10 milhões de toneladas, 0,8% maior do que o produzido na temporada 21-22, muito em função de um incremento, ou de uma expectativa de incremento da produtividade das lavouras de milho norte-americanas. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima. E agora vamos comentar sobre uma fala do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O vice-presidente da República, ele defendeu a adoção do subsídio temporário aos combustíveis para evitar o repasse direto do salto do petróleo no mercado internacional para as bombas de combustíveis. Nas contas de Mourão, o mecanismo custaria entre 13 e 14 bilhões de reais durante 3 ou 4 meses. A melhor linha de ação que causasse menos dano a posterior seria usar os recursos de royalties e dividendos para dar um subsídio ao combustível e durante um período devidamente qualificado. Com a declaração, Mourão se une à política do governo na defesa do subsídio e se distancia da equipe econômica contrária à medida. Com o apetite chinês pela proteína bovina, elevado e muito consumo também, que esse consumo doméstico fragilizado, a diferença entre o boi China e o boi comum continua firme na casa dos R$30 em São Paulo. Enquanto isso, o preço médio do animal pronto para o abate no estado está próximo aí dos R$345 por arroba. Na B3, na Bolsa, agora na última quarta-feira, encerrou com movimento de alta para os futuros, mercado futuro do boi gordo, e o vencimento para março fechou o dia em 346. Um avanço diário de 0,7% no mercado atacadista de São Paulo. Os frigoríficos que atendem somente ao mercado interno seguem sendo impactados com margens operacionais pressionadas e pelo difícil escoamento da carne bovina ao consumidor brasileiro. E agora vamos falar sobre demanda por óleo. A procura por óleo de soja aumentou significativamente em todo o território brasileiro e também no exterior. O crescimento mundial da demanda fez com que os processos do derivado subissem a patamares recordes no país e também nos Estados Unidos. De acordo com pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, a redução das exportações de óleo de girassol da Ucrânia, devido ao conflito com a Rússia, e a escassez de óleo de palma na Indonésia, aqueceram a procura global por óleo de soja. Além disso, a valorização do petróleo também eleva o interesse por biodiesel, que tem o óleo de soja como a principal matéria-prima. Outro principal exportador mundial de derivados de soja é a Argentina, mas existem incertezas quanto à disponibilidade do produto devido à menor colheita do grão nesta temporada. E com isso, importadores redirecionaram
as aquisições ao Brasil e também aos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, o contrato de primeiro vencimento do óleo foi a 1.753 dólares por tonelada na última semana. E, segundo o CPEA, esse é o maior valor da história. Além disso, o consumidor brasileiro também sentiu o impacto da crescente entre os dias 24 de fevereiro e 3 de março. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o preço do óleo subiu 5% para R$ 9.124 por tonelada no dia 3 de março. É o maior valor da série do CPEA, iniciada em julho de 1998. Nas últimas semanas, notícias sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia estão no topo dos assuntos mais falados. As consequências dessa guerra já estão começando a refletir no mundo todo. De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, a FAESC, o Brasil já sente o impacto da escassez geral de insumos, além do aumento de preços dos alimentos. O conflito perturba os mercados de cereais, fertilizantes e petróleo, commodities que têm forte impacto no setor primário da economia. A Ucrânia é a quarta exportadora de milho e produtora de trigo, e com ela fora do mercado, em razão do conflito, haverá menos milho no mercado mundial. Esse grão é essencial para a nutrição animal e, com sua escassez, ficará mais caro ainda transformá-lo em proteína animal. Os criadores de aves e suínos e as indústrias de processamento de carne terão, portanto, forte aumento de custos. E o país vizinho, a Argentina, também é uma das principais exportadoras do insumo. Porém, com a demanda elevada, os preços podem aumentar ainda mais. A movimentação das máquinas e equipamentos agrícolas requer diesel, subproduto do petróleo que teve a cotação do barril majorada de 80 para 120 e está na tendência de subir ainda mais. Isso agora nos últimos 3 meses. Outro fator perturbador é o transporte marítimo, que registra aumento do frete e a falta de navios como resultado do fechamento de portos e restrição da navegação no leste europeu. O impacto desses movimentos continentais chega a Santa Catarina, que necessita anualmente cerca de 500 mil toneladas de fertilizantes para preparar o plantio de 1,4 milhão de hectares, e isso hectares de lavoura. A escalada dos preços dos insumos, cada vez mais escassos no mundo, é avassaladora. A ureia aumentou 300% no ano passado. O fosfato aumentou 100%, de 400 dólares para 800 dólares a tonelada. E o potássio encareceu 170%, passou de 290 para 780 dólares a tonelada. A ureia é feita de gás de petróleo. Rússia suspendeu a produção para abastecer a Europa com gás. Por outro lado, o cloreto de potássio de Belarus não está sendo exportado em razão da guerra, pois a Lituânia trancou os acessos dos produtos daquele país. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre a mineração em terras indígenas, vamos falar das exportações do agronegócio no mês passado e vamos falar da importância do storytelling para o marketing do agronegócio. Nós voltamos já, é um minutinho só.
tudo de bom e merece sempre o melhor presente. Por isso, na promoção Dia das Mães 99,5 FM, sua rainha pode ganhar 5 super prêmios. Tem sofá de canto 5 lugares, Smart TV LED 43 polegadas, Air Fryer, micro-ondas e Mini System. Fique ligado na sua rádio e saiba como participar. Promoção Dia das Mães 99,5 FM. Primeiro lugar em audiência. A gente ouve porque gosta. Oferecimento, aqui tem qualidade e economia. Eletrosom, preço é o mínimo que a gente faz. Cartão Bretas, um mundo de vantagens para você. Faça já o seu. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Simetria, padrão, criatividade são conceitos muito utilizados na arte e também na matemática. Por isso, o tema da 17ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, é a Semana de Arte Moderna de 1922. As provas da primeira fase serão dia 7 de junho e as escolas têm até 17 de março para inscrever seus estudantes. Saiba mais em obmep.org.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Vovô Raul tá te esperando para conhecer mais um novo talento. Neste sábado, 2h15 da tarde, tem Programa Raul Gil. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o projeto que trata sobre mineração em terras indígenas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele anunciou que será criado um grupo de trabalho para analisar o projeto que trata sobre mineração em terras indígenas. Segundo o congressista, a matéria só será incluída na pauta de votação no próximo mês, abril. A Câmara não tem comissões instaladas, por isso será autorizado a formação de um grupo de trabalho com, em tese, 20 deputados, na proporção de 13 deputados da maioria e 7 da minoria, com prazo acertado entre os líderes de 30 dias para que o projeto venha ao plenário na primeira quinzena de abril, mais ou menos entre os dias 12 e 14. Um grupo de artistas promoveu um ato na semana retrasada contra projetos que tramitam no legislativo e que afrouxam leis ambientais. A mobilização buscou sensibilizar parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal contra uma série de projetos que facilitariam o desmatamento, fragilizariam os direitos de propriedade dos indígenas e flexibilizam as regras relativas ao uso de agrotóxicos. Bom, e agora nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Eu vou conversar com João Ricardo de Oliveira Júnior. O João Ricardo, ele é mestre em agronegócio e é doutorando em administração de empresas. E nós vamos falar de um tema fora de série, uma coisa assim meio diferente. Nós vamos falar sobre a importância do storytelling para o marketing do agronegócio. O que é o storytelling? Storytelling é uma palavra em inglês que está relacionada com uma narrativa e significa a capacidade de contar histórias relevantes. João Ricardo, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema assim interessante que muita gente não liga, né? Tá tudo bem? Tudo bem, Toninho? Como vai? Tá bom, tá ótimo, tá excelente, muito bom. João, nós demos aí uma chamadinha dizendo que storytelling é contar uma história sobre determinada coisa. Por exemplo, eu vou contar uma história de um amigo meu que mexe com mel
e que está indo muito bem, está ganhando um bom dinheiro numa área pequena. É uma história que o cara falou, mas é mesmo, né? Então é uma história relevante, não é? É Exato. isso mais ou menos? É exatamente isso, Toninho. Então, o storytelling é a narrativa, contar uma história sobre um determinado produto. E quando a gente leva essa questão do storytelling, que é uma das ferramentas do marketing, que é utilizada na perspectiva do marketing para poder aproximar o produtor com o cliente, também gera identificação entre o consumidor e o próprio produto, ele ainda gera valor para aquele produto. Então, quando a gente fala em narrar uma história, na perspectiva do storytelling no marketing, a gente está falando de trazer um pouco de emoção para dentro daquela história. Não é meramente uma narrativa informacional, não é só para informar, mas gerar emoção naquele consumidor. E através da geração de emoção, de link entre o produtor e o próprio consumidor, está ali o poder do storytelling. É você narrar uma história que seja afetiva para o consumidor e que gere identificação com o consumidor e também o produtor. Vamos, assim, partir para um geralzão. Eu poderia dizer, de maneira geral, que a história do agronegócio, somente agora é que ela vem começando a despertar a curiosidade na população brasileira que não conhecia. Ou seja, a história do agro não foi contada como deveria para a população brasileira, para dar o devido valor a esse setor que é tão importante e é o que segura a economia do país. Exato, Toninho. Então, o que a gente pode entender? Que houve uma mudança da proposta do próprio consumidor. Então, o consumidor agora, ele quer estar mais próximo da marca ou do produtor ou daquela empresa. E quando aquele produtor ele está mais próximo, aquela ânsia do próprio consumidor de ter mais informação sobre o produto, ele quer estar mais próximo da empresa. É uma mudança do próprio comportamento do consumidor aqui, Toninho. Então, aqui hoje no Brasil, a gente está indo em direção a esse novo comportamento do consumidor, que é realmente trazer mais histórias para dentro do próprio consumo. E quando a gente traz mais histórias para dentro desse consumo, Toninho, a gente está trazendo emoção. E quando eu falo de trazer emoção, é a gente trazer aquela perspectiva da memória, do imaginário aqui presente. A história, quando está presente aqui no cenário brasileiro, como que é engraçado aquela lembrança que a gente tem de estar na fazenda da nossa avó, tomando um café, um queijo especial, aquela comidinha de vó, aquilo traz para a gente um conforto, né? Uma memória afetiva muito grande. E levar, essa a ideia, que é levar o próprio produtor, transmitir essa ideia para o consumidor, trazê-lo, ficar mais próximo de si. E através do storytelling a gente consegue isso. Agora, é difícil fazer essa transição, não é? Trazer isso, mostrar aqui, fazer a coisa mais ou menos se juntar lá na frente, não é não, né? É complicado, não é? Até que não é tão complicado, Toninho. Não? A gente tem muitas ferramentas que podem auxiliar nesse processo. Então, nós temos hoje os vídeos, que são bem interativos, nós temos as mídias sociais, todo o arcabouço tecnológico no qual a gente está sendo inserido hoje no mundo. Então, a gente tem a própria mídia social do produtor, a gente tem a própria questão da marca sendo utilizada como QR Code, que o próprio consumidor ele tira uma foto ali, ele já entra no site da empresa e busca mais informação. E quando a gente está transformando a história do nosso produto em um storytelling, que é um storytelling vendável, né, que é para trazer mais consumidores, a gente tem que levar em consideração, Toninho, que aqui a gente tem que realmente trazer aqueles artifícios de cenário, de contar a história, de ter um personagem central, que é o próprio produtor. E quando a gente traz essa memória do produtor, é realmente o que acontece ali na fazenda. A memória da roça, né? Da fazenda. A memória da fazenda. Da bica d'água, tal. Isso. E isso, o grande protagonista é o produtor. Que histórias fantásticas cada produtor não tem.
sobre a sua família, sobre a sua propriedade rural, sobre o modo de produção no qual ele utiliza ali para fazer o seu produto. Quantas histórias incríveis que passam dentro de uma fazenda que podem ser contadas e que aproximam o consumidor. Por exemplo, Toninho, produção daquele queijo cabacinha aqui em Goiás, que é bem típico daqui. Quando a gente tem um queijo cabacinha sendo produzido, a gente tem uma história de vários anos dentro da propriedade. Isso é verdade. Então, o modo de produção daquele queijo, que é um modo diferenciado, que gera valor para aquele produto. Então, o produtor contar como que aquele produto está sendo produzido ali na propriedade, contar a história da sua família envolvida naquele processo de produção. Vamos imaginar, nossa, meu avô começou a ter umas vaquinhas aqui na minha propriedade, veio para o norte, nordeste de Goiás, procurando umas novas oportunidades. Entendi. Então, tudo isso pode ser utilizado pelo produtor para gerar valor através do storytelling para o produto dele, através de vídeo, através da própria história, mas é importante que essa história chegue até o consumidor. Então, a gente tem meios para essa história chegar até ele, que é por mídias sociais, que é pela tecnologia, pelo próprio produto. É saber realmente contar a história, que é o storytelling. Quer dizer, nada mais, nada menos do que buscar, através da comunicação, o que era lá, o que é hoje e fazer essa ligação entre uma coisa e outra para poder atingir o consumidor. E atinge, né? E atinge, e muito bem atingido também. É verdade. Porque emociona. E toda vez que o consumidor ele está emocionado, ele é tocado por uma memória ou por uma emoção positiva, aquele consumidor está disposto a pagar mais por aquele produto. É verdade. Então, como ele está mais disposto a pagar? Através de conhecer a realidade naquele produtor. E aquele produtor são algumas informações que precisam ser passadas. Que o produtor ele segue todas as normativas de legislação, que é sustentável, que a produção feita ali na fazenda segue todo o aparato sanitário. Então, tudo isso é importante e isso aproxima o produtor do consumidor. Isso é verdade mesmo. Poxa, é interessante, viu? Pois é, você que está nos acompanhando aqui, tem tanta coisa por trás, às vezes, de uma marca, que a gente nem consegue imaginar. É aquilo que faz você, na hora que pega aquele produto, aquela embalagem, fazer você voltar no tempo. Exato. E quando você volta no tempo, você fala, putz, isso aqui deve ser uma delícia. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Aquela lembrança da nossa vovó, aquela lembrança dos nossos pais, da cozinha ali de casa. Cafezinho coado no coador de pano, coador encardido. Mas um cafezinho gostoso. João Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que esse trabalho que você está fazendo sobre storytelling é um trabalho muito interessante. E é através disso que a gente consegue vender mais, chega mais próximo ao consumidor. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, ok? Um abraço. Obrigado. Muito obrigado, Toninho. Agradeço a oportunidade. Bom, se você deseja obter informações sobre o mundo do agronegócio nacional e internacional, basta você entrar no site www.tvagro.com.br, você vai clicar no banner, entrar no grupo TV Agro, preencher os campos em branco e a partir dali você começa a receber gratuitamente informações sobre o mundo do agronegócio, gratuitamente de segunda a sexta. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: muitas vezes não é a motivação que precisa mudar, e sim o foco. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.